Aleluia! Este é o amor de Deus. É o amor de Deus. Amém? Deus ama as pessoas. Por isso Deus quer te ver bem. Você tem que saber que Deus quer te ver bem, não só porque Ele quer demonstrar o seu poder. Ele quer te ver bem porque Ele te ama. Amém? Vire para alguém agora e diga o seguinte: você não tem a menor ideia do quanto Deus te ama. Ainda não temos. Você pode falar amém? Não temos ideia do quanto Deus nos ama. Amém? Ainda estamos descobrindo o seu amor. Olha, quando olho para vocês, eu não vejo pessoas. Ah, Pastor Prince, como o senhor fala isso? Eu vejo vocês como um rebanho do bom pastor. E o Senhor fala que, se eu te vejo desta maneira, você vai ser curado. A Bíblia diz que, como ovelhas nos desviamos, cada um se desviou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Perceba que começa dizendo o quê? Que todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um se desviou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. A figura de ovelhas e pastor. Anos atrás eu escrevi na minha Bíblia de estudos que eu uso, e ela tem uma margem, eu posso escrever ali os meus comentários em vez de ler os comentários de outros, sabe? Quando eu recebo a palavra do Senhor que Ele tem para aquele momento da minha vida. Então, na minha Bíblia com margens tem muitas coisas. E quando você vai para essa passagem de Isaías e também 1 Pedro 2, quando ele fala disso, você vai ver na minha Bíblia, que eu escrevi lá, esta imagem de pastor e ovelhas promove cura. Amém? O profeta Ezequiel diz que o Senhor é contra os pastores de Israel porque não buscaram aquela que estava perdida e também não ligaram as feridas daquela ovelha e não derramaram o óleo. É uma figura de cura, mas na imagem de ovelhas e pastor. A imagem número 1. E eu falei isso muitas vezes, o seguinte, e espero que isso fique no seu coração. A imagem número 1 que temos de Deus. Ele pode ser uma fortaleza, uma proteção, uma torre, mas a imagem número 1 de Deus é a de um pastor. Davi conhecia o Senhor desta forma antes de se tornar um rei. Amém? Isso te dá direção e um espírito de líder e também o talento que você precisa. Amém? E nas últimas semanas, o Senhor tem falado conosco sobre cura, e eu orei e busquei muito pedindo ao Senhor. Ok? Quando falo que busquei, não quer dizer que eu persuadi a Deus, mas eu busquei para o meu benefício porque tem barreiras na minha mente, tem crenças erradas que eu preciso tirar. Você entendeu isso? Deus está sempre disposto a falar. E eu pedi para Deus, revela para mim os segredos da cura. Porque eu vejo pessoas lutando. Eu ainda vejo eu mesmo lutando em algumas áreas. Nós pastores não somos perfeitos. Amém? E nós somos pessoas que estamos aprendendo como você. E quantos não estão satisfeitos de como você está? Houve um período em Israel que não tinha nenhum fraco entre todas as suas tribos. Olha, nenhum doente. Isso é incrível, não é? Então, nas últimas semanas, o Senhor tem mostrado coisas como: número 1, quando alguém fica doente, não a julgue. Eu disse não a julgue. Você se lembra da mensagem? Amém? Um homem hidrópico na sinagoga, e Jesus estava lá e era um sábado, e as pessoas ficaram olhando, os fariseus, os pastores daquele homem, olharam para Jesus para ver se ele curaria no sábado. Que coisa terrível! Eles sabiam que Jesus ia curar. Não olharam para ver se ele podia curar, mas olharam para ver se ele ia curar. Que coisa terrível! Se ele iria curar no sábado, para o acusarem. E Jesus falou: qual de vós, quando o seu filho ou um boi cai numa cova, você imediatamente não o tira de lá, mesmo sendo sábado?
Lembra da história de Jessica McClear? Em 1900 e algo, quando aquele bebê caiu no poço, o mundo inteiro se voltou para aquele problema. Até ela ser salva. Uma simples analogia. Jesus falou que pessoas doentes devemos vê-las como pessoas que caíram no poço. Como aquele bebê, aquela garota que caiu num poço. Não julgue as pessoas, não olhe para essas pessoas dizendo deviam exercitar mais. Deviam vigiar o que comem. Ou deveriam isso e aquele outro até você ficar doente. Aí você vai ver que é algo mais do que uma dieta, porque é algo espiritual. Eu disse é algo espiritual. E por favor, faça dieta, por favor, coma bem, por favor, exercite. Mas ainda vai passar por lutas que você não sabe lidar, mesmo com o corpo são. Porque as doenças são espirituais. Os pecados são espirituais. Não devia ter doenças no mundo. E aqueles que são contra cura e tudo mais vão ter muito problemas quando chegar no céu. Porque não tem hospitais lá. Certo? E eu não sei o que eles estão orando quando eles dizem: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Vão ter problemas. Amém? Olha, estamos crendo em algo que vamos desfrutar na eternidade. Posso ouvir um amém? Exceto que nós não precisaremos de cura por causa do corpo glorificado, que nunca fica doente. Posso ouvir um amém? Mas, pastor Prince, e aqueles que creram em Deus e agora morreram? Olha, agora estão curados completamente. Porque agora estão mais felizes do que você. Estão mais vivos do que você. Amém? Mas enquanto estamos na terra, vamos crer em Deus e vamos possuir a nossa herança. Tomar posse do que Deus deu para nós. Amém? Posso ouvir um amém? Aquela mulher encurvada. Outra vez os fariseus, os pastores dela olharam para Jesus e ficaram irados quando ela foi curada. E ele disse: tem 6 dias que o homem deve trabalhar. Deve trabalhar estava na sua mente. Jesus disse: essa mulher tinha que ser liberta. Tinha que ser liberta, estava na mente de Jesus. No dia de sábado. 6 dias é mister trabalhar. Nesses dias vem ser curado. Essa mulher tinha que ser liberta. E Jesus falou assim: qual de vós, tendo um jumento que está com sede, não leva o seu jumento no sábado? Essa mulher não é melhor do que um jumento, ela é filha de Abraão. Devemos olhar para as pessoas e ver o seguinte, que as pessoas que estão doentes são como pessoas que caíram na cova. E a cova nos dá a ideia do inimigo, às vezes. Foi uma armadilha. Um ataque espiritual. Quando um irmão ou irmã é diagnosticado com alguma coisa, eu realmente creio que é um ataque espiritual. Não é hora de ficar procurando erros. Posso ouvir um amém? É hora de nós orarmos e trazermos a cura. Posso ouvir um amém? Então, igreja, temos falado, sabe, recentemente sobre cura, porque eu tenho buscado muito de Deus e disse: Senhor, se eu estou crendo em coisas que não estão corretas, por favor, me mostra. Não é sobre fazer alguma coisa a mais. Deus me mostra o que tem que fazer. Mesmo orando, Senhor, o que fazer, ok? Mas o fato é que precisamos ver mais, igreja. Não é sobre fazer mais. É sobre ver mais. Primeiramente, tem que ter, sabe, imagens da Bíblia. Posso ouvir um amém? Eu mencionei agora que como ovelhas nos desviamos. 1 Pedro, capítulo 2, ele diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. E eu amo isso, porque a primeira coisa a saber é conhecer a pessoa de Jesus. Já percebeu que quando a Bíblia fala sobre Jesus carregando os nossos pecados ou as nossas doenças, porque ele levou os dois, doenças e pecados, amém? Em Isaías 53, certamente ele levou sobre si as nossas doenças, o nosso coli, e carregou as nossas makof, certo? Nossas dores, em hebraico. Perceba que diz certamente ele, porque a ênfase não é na obra, mas na pessoa. Certamente ele levou as nossas doenças e tomou as nossas dores. Mateus 8,17, citando Isaías, diz: ele mesmo, a pessoa, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Já teve um filho que estava, sabe, chorando por causa de uma doença que o atacou, ou algum tipo de dor que a criança está sentindo, alguém que você ama de todo o coração, e você fica olhando e não pode ajudar? Mas já teve um momento que você disse: se eu pudesse pegar essa dor para mim, eu pegaria. Se eu pudesse pegar essa febre para mim, pegaria. Bem, Jesus, sabe, te amou tanto como
uma mãe ama, mas maior do que isso, que Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Temos que saber disso porque a ênfase é Ele mesmo. Não é tanto a obra. Queremos cura e focamos na obra. Mas a pessoa dá valor para a obra. Quando você tem a pessoa, você tem o valor daquela obra. Posso ouvir um amém? Como, por exemplo, 1 João 2 diz, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não diz, como alguns falam, Jesus fez propiciação pelos nossos pecados. Não diz, Ele fez. Ele seria como alguém que fizesse alguma coisa por nós. Amém? Não. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E agora aqui, olha para essa ênfase. Levando Ele mesmo. Não foi um anjo, não foi um profeta, não foi ninguém mais. Levando Ele mesmo. Eu oro para você ver o coração do Espírito Santo. Deixe-me ilustrar. A pessoa carrega os benefícios da obra. Vamos dizer que você está estudando para ser um médico. E você está ali, então, caminhando nos hospitais, enquanto você poderia ter saído com seus amigos e você passa muitas horas andando pelos hospitais, conhecendo tudo enquanto está estudando. Durante aqueles anos, quando você está fazendo medicina, e você se envolve com muita tese, com muito trabalho, você faz tudo isso e depois de alguns anos, você recebe o diploma de médico. Agora, como podemos aproveitar de tudo que você aprendeu? Como? Como aproveitar de toda a sua obra, das suas teses que você criou e você tem, sabe, excelentes credenciais e tudo mais? Como podemos usar isso? Como eu posso usar isso? Eu vou até você. Quando eu vou até você, você tem todos os benefícios da sua obra. Eu não tenho que saber da sua obra, eu tenho que ir até você. Posso ouvir um amém? Você carrega os benefícios da obra. Por isso, o Espírito Santo enfatiza a pessoa e não a obra. Olha, se não vigiarmos, o ensinamento da graça pode ser de tal forma que as pessoas separam Jesus da obra. Falam da redenção, falam da graça, falam sobre a obra concluída. Mas, olha, sem Jesus não tem obra concluída. Você quer os benefícios da obra concluída? Vai a Jesus. Amém? Então tem vezes, como eu me lembro anos atrás, quando a minha filha estava com uma febre viral e os médicos falaram que era um vírus e tínhamos que esperar que aquilo saísse durante os próximos 7 dias, ou talvez uma semana. É o mesmo. Ok? E eu me lembro que a Jéssica estava chorando, aquela carinha de anjo, sabe, com aquele furinho como a mãe. Ela ficava chorando e chorando, e eu olhava para ela e não podia fazer nada. E eu me lembro de ir até o seu quarto e olhar para ela, e comecei a cantar para ela. Porque eu não sabia o que fazer, eu orei, certo? Tomei Santa Ceia, e fazemos da Santa Ceia uma fórmula. Finalmente eu olhei para o Senhor. E eu sei que o Senhor não me deixa nem me desampara. Mas tem algo chamado presença manifesta, a glória, que eu precisava naquele momento. Porque como pai eu não sabia o que fazer. E eu chorava, sabe? Quando ela chorava, as lágrimas desciam. E o que fazer, Senhor? Comecei a cantar. You are the Lord that healeth her. You are the Lord, her healer. You send your word and heal all her disease. You are the Lord, her healer. You are the Lord. E cantei muitas vezes. In your presence, there is peace. E quanto mais cantava, mais eu tirava os meus olhos da minha filha, porque eu estava absorvido com ela, com a sua dor, com sua aflição, com seu choro, e comecei então a olhar para o Senhor. Comecei a ver o seu poder, a sua glória. Quanto mais cantava, mais eu via o seu amor, a sua graça. Quando cantamos e adoramos, não engrandece o Senhor, dizemos magnifica o Senhor, ele já é magnificado. Você magnifica o Senhor para você mesmo. Você está aumentando a consciência de Deus e precisamos disso. Você entendeu isso? E você diz, Pastor Prince, você está dizendo que Deus não está lá enquanto você não cantar? Não, não é isso. Eu estou dizendo que eu precisava sair da minha pequenez. Amém? Eu precisava ver o Senhor e não a aflição da minha filha. A sua grandeza, o seu amor, tinha que ser maior do que estava acontecendo, do que o diabo fazia. Posso ouvir um amém? Eu cantei e cantei até sentir sua presença tangível. Sabe de algo?
A Wendy estava no banheiro, sabe, tomando um banho, e quando ela saiu, ela foi curada. Tiramos a temperatura e não tinha febre. Certo? Olha, foi um momento que eu me lembro de como eu não podia fazer nada e só convidar essa pessoa para o quarto. Adorando a Ele, todo o benefício da obra vem com a pessoa. Posso ouvir um amém? Olha, em 1 Pedro 2 diz, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. E olha bem, quando fala do arrebatamento, diz o mesmo Senhor descerá. Ali diz o mesmo Senhor descerá, amém? Esperamos por Ele. Não esperamos Gabriel ou Miguel, o arcanjo, esperamos por Ele. Amém? Não esperamos os santos que já foram antes, seria legal, certo? Nos encontrarmos com Smith Wigglesworth, alguém assim, os heróis da fé, mas esperamos por Ele mesmo. Amém, igreja? Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Justiça aqui é um substantivo e não um verbo. Alguns, quando leem isso, pensam, devemos parar de pecar e fazer as coisas certas. Não está falando isso, está falando mortos para o pecado. Já foi feito. E viver para a justiça. Isso quer dizer o quê? Crer que você é justo. Você é a justiça de Deus em Cristo. Viva de acordo. Amém? Viva essa nova identidade. Depois tem ponto e vírgula. Viu o ponto e vírgula? E pelas suas feridas foste sarados. E se você estudar a pontuação, você vai aprender que quando se coloca um ponto e uma vírgula, escute, isso é algo que você deseja enfatizar. Você fala algo e quer enfatizar, coloca ponto e vírgula, e aí enfatiza. O que segue foi enfatizado, e aquilo que segue o ponto e vírgula, certo? Vai traduzir ou dar significado para o que vem antes. Ou seja, porque você está vivendo como uma pessoa justa, não o seu comportamento, mas a sua identidade. Você diz, eu sou a justiça de Deus em Cristo e anda nesta consciência. O pelas suas feridas foste sarados é seu. Por isso, ponto e vírgula, ok? E olha isso agora, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Certo? E você sabe que aqui está citando Isaías 53, mas Isaías tem uma figura negativa como ovelhas desgarradas, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Certo? Mas aqui diz, não estamos mais desgarrados. Agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. E por favor, não faça disso um você tem que voltar. Uma voz ativa, não, isto aqui está no passivo no grego. Você agora voltou, mas alguém te fez voltar. Quem foi esse? O Espírito Santo. Agora você voltou para o pastor. Olha o que diz aqui. Amém? Não somos mais ovelhas desgarradas. Somos ovelhas do aprisco. Ovelhas cuidadas. Aleluia. Você era ovelha desgarrada, mas agora você voltou ao pastor e bispo da sua alma. Posso ouvir um amém? Então tem uma diferença de Isaías 53, porque agora Cristo terminou a obra. Outra coisa diferente é isto, é muito interessante. Sabe, em Isaías diz que pela sua cavura, pelas suas feridas fomos sarados. E lá você vai ver, sabe, no plural, pelas suas feridas fomos sarados. Mas o que aconteceu com Jesus, e essa ideia, sabe, no hebraico, quando algo é muito violento, eles usam então a palavra no plural. Amém? Quando alguém morre uma morte violenta, eles dizem mortes, com um S, no plural. Entendeu isso? Como a água, que é abundante. Maim, no plural. Posso ouvir um amém? Certo? Então, pelas suas feridas, pensamos em muitas feridas. Sim, tem muitas feridas. Mas aqui no grego, levando ele mesmo e pelas suas feridas. Feridas ali não devia ser no plural, mas sim pela sua ferida, fosse sarados. Olha, T.J. Macross, um erudito do grego, disse assim, que se essa palavra ferida foi usada de forma singular, isso quer dizer, sabendo que ele levou muitos açoites, certo? Em Isaías 53, quer dizer que aqueles açoites não deixaram nem um pedaço de pele. Se tivesse um pedaço de pele, então o singular não podia ser usado. Tinha que ser feridas. Mas o grego é muito preciso. Quer dizer que as suas costas eram uma ferida só. Não ficou nenhum pedaço de pele. Olha aí, quando eu meditei sobre isso, eu senti que as pessoas não entenderam muito bem, então vou mostrar mais uma vez, certo? Como pelas suas feridas você foi curado. Foram 40, dizem, menos 1, ou 39 açoites. Mas quando eles
Sabe, os romanos açoitavam, isso foi provado, quando batiam em alguém, era 39 ou 40 vezes. Ok? E nós sabemos que o castigo dos judeus era diferente. Eles açoitavam 40 vezes usando um chicote de couro. Ok? Mas os romanos usavam um açoite de 9 pontas que tinha metal, como pregos enferrujados, e também pontas de vidro e outras coisas. Isso em somente um dos seus tentáculos, porque tinha muitas pontas, sabe? Como um octopus, certo? Com muitos braços, tudo com esse tipo de material de vidro e também pregos enferrujados, tudo com objetos pontiagudos. Então, com um açoite, deixava muitas linhas. Então, no grego, usar o termo pela sua ferida no singular, deve ter acontecido assim. Assista. Olha como era. Ainda podemos ver muita pele ali. Ok? Vamos mais rápido. Devagar de novo. Pela sua ferida, foste sarados. Nenhum pedaço de pele ficou. Sabe por que ele fez isso? Porque ele te ama. Lembra, mãe, daquele sentimento? Se eu pudesse pegar, eu pegaria. E você fala, pastor, você não deveria mostrar a imagem assim. Você é um adulto. E você tem que saber da verdade. E olha bem, você achou isso feio? Eu não mostrei o verdadeiro. Nem mostrei os ossos. As veias. Sabe, as suas artérias, os seus músculos. Na verdade, a Bíblia diz nos Salmos, os meus ossos olharam para mim. Isso porque você é amado. Ele te ama tanto. Amém? Ele escolheu passar por este açoite, pela sua ferida. Você foi sarado. Amém? E eu falei no singular porque está assim no grego. Pela sua ferida, você foi sarado. E isso quer dizer que não ficou nenhum pedaço de pele. Aleluia! No Antigo Testamento, os sacrifícios em Levítico, a Bíblia diz que no holocausto, a pele pertencia àquele que oferecia o holocausto. Então, quando eu penso sobre Senhor Jesus, eu venho a ti e tu és o meu holocausto. Amém? Eu sinto que eu recebo a sua pele. O que é a sua pele? Sua saúde. Sua força. Quantos querem esta pele? Amém? Quantos querem o seu brilho, a sua formosura? E sabe que no céu Jesus não é velho, mas é jovem? E escute bem, o Pai também é jovem. Certo? Eu costumava orar, Deus Pai, vi um homem velho e o Senhor me repreendeu anos atrás. Filho? Eu disse sim. Por que você me vê assim? Eu disse como? Como um velho, eu disse, tu és o Pai. E o meu pai também tinha uma barba. E quando ele ficou mais velho, a sua barba ficou branca. Então eu pensava, pai, sabe, pai, deve ser um homem velho. Ele disse, filho, aqui não tem maldição. Envelhecer faz parte da maldição. Aqui somos todos jovens. E eu vi um Deus Pai jovem, um jovem Jesus, anjos jovens. Por isso, a Bíblia diz que quando eles ficaram ali no túmulo de Jesus, nos evangelhos, certo? A Bíblia diz que eles viram um jovem assentado na sepultura, brilhando. Ali diz um jovem, fala moço. Os anjos são jovens. Amém? São mais velhos do que qualquer vampiro, sabe? Mas eles são jovens. Amém? Isso está na Bíblia. Olha o Salmo 105. Salmo 105. E tirou-os para fora, falando dos filhos de Israel, que Deus os tirou com prata e com ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Não houve um só fraco. Então houve um momento em que entre o povo de Deus não havia um só doente. Olha, eu sei que você nem precisa procurar pessoas aqui doentes. Tem muitos aqui. Amém? Olha, até mesmo entre nós pastores, dependendo do momento que você nos pegar ainda, ficamos doentes. Amém? Amém? Os pastores não falaram amém, mas olha, vou te contar um segredo. Eles ficam, ok? Às vezes acontece, mas hoje eles estão bem, glória a Deus. Certo? Amém? Mas o fato é este. Nós não ficamos felizes com isso.
Nós queremos a colheita centuplicada que Deus tem. Quantos querem isso? Nós queremos para o nosso povo que não haja nenhum doente entre nós. Olha, você sabe quantas pessoas saíram do Egito? E o contexto aqui está falando do Egito, escute isso. O verso anterior diz que ele feriu os primogênitos. E isso aconteceu na noite de Páscoa. E o verso posterior diz que o Egito se alegrou quando eles saíram. Ficaram tão felizes, finalmente saíram. De fato, os oficiais de Faraó falaram para ele, durante uma das pragas, olha, por favor, deixe eles irem para não morrermos. Mas pela dureza do seu coração, ele não deixou. Então, o Egito ficou alegre quando eles saíram. E o contexto está muito claro que quando eles saíram do Egito, não havia nenhum fraco. E a estimativa do número das pessoas que saíram, 3 milhões. E se você falar 2 milhões, ok, olha, vamos usar então este número. 2 milhões de pessoas. Olha, 2 milhões de pessoas que eram escravas. Pessoas que não tinham uma dieta correta. Pessoas que viviam em condições de estresse médicos. Está me ouvindo? O estresse é o assassino silencioso. Amém? Pessoas que não dormiam direito todo dia. Acordavam às 4 e iam dormir às 10 da noite porque eram escravos. A Bíblia usa a expressão dura servidão, muitas vezes, para explicar aquilo. A Bíblia diz que eles serviam com muito rigor. Muitas vezes, a Bíblia diz que eles gemiam e clamaram a Deus. Amém? Muitas vezes, eram pessoas que, ficavam pisando naquela lama para fazer tijolo, doía as costas, pegar aquilo e carregar aquilo. Era um trabalho duro nas costas. E escute isso, igreja. Escute bem, o ambiente não era propício. Ah, Pastor Prince, isso talvez era um bom exercício. Até os médicos vão falar, se exercitar muito, vai destruir o seu corpo. Isso não era exercício, mas isso estava destruindo o corpo deles, sabe? Eles tinham que trabalhar muito, todos os dias. O que você acha que eles comiam? Poucas porções. Talvez comiam um pouco, talvez comiam coisas que faltava o cálcio, não tinha nutrientes. Mesmo assim, no final, quando eles saíram dali, nenhum fraco. Nenhum fraco. Então vamos fazer uma entrevista com eles. Ok? Podemos? Não basta apenas ler a Bíblia e ficar por aí. Vamos ver este verso 37. Podemos olhar para as Escrituras e pensar, ok, são só palavras de um livro. Não, isso aconteceu literalmente. E eu quero te falar que se isso aconteceu porque eles comeram, na noite anterior, comeram o Cordeiro da Páscoa, que era só a sombra daquilo que nós temos, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Alô? Amém? Eles comeram o cordeiro assado na noite anterior. Amém? O sangue nos umbrais das portas, fazendo uma cruz. O anjo da morte via a cruz. Amém? O Senhor também via a cruz e falava para o anjo da morte não entrar ali, porque alguém morreu. O que eles faziam lá dentro? Eles discerniam o corpo, eles comiam o corpo do Senhor, amém? O cordeiro. E aquilo era uma figura da substância. E se a sombra pôde fazer aquilo por eles, quanto mais a substância que nós temos. Temos o verdadeiro Cordeiro de Deus, igreja. Mas vamos voltar então para a sombra. Está ali para ser um exemplo para a nossa admoestação, para os quais está vindo o final dos tempos. O Antigo Testamento, é algo para nos mostrar, em detalhes, as doutrinas do Novo Testamento. Então vamos agora entrevistá-los, ok? Doutores, psicólogos e psiquiatras, amém? Os que se dizem doutores autoconsagrados, aqueles que trabalham na área da saúde, ok? Aqueles que mexem com produtos orgânicos também, e tudo isso é muito bom, tudo isso tem o seu papel. Na sociedade moderna, sem eles, veríamos muito mais pessoas doentes, ok? Graças a Deus por isso, mas eu estou falando de algo sobrenatural, de cura. Quero entrevistá-los, porque o meu conhecimento é limitado, então vamos entrevistá-los agora. Número 1, você acha que eram todos jovens? Vamos deixar os jovens de lado agora. Eles saíram também, e vamos deixá-los de lado. Porque eles são jovens, você acha então que eles são saudáveis. Vamos entrevistar aqueles que eram escravos ali, por muitos anos, 40 anos, como escravos ali. Ok? Vamos lá? Vamos pegar um idoso. Parece idoso, mas caminha certo. Caminha direito. Com licença, senhor. Por favor, venha aqui. Quantos anos o senhor tem?
Eu estou aqui desde quando nos tornamos escravos. Uau, isso é muito tempo, olha. O senhor pode me falar a sua idade? Não me pergunte isso. O que você acha? Ah, você está muito forte, está andando reto. Uma pessoa geralmente com 70 ou 80 começa a se encurvar. Sim, isso, eu tenho 80 anos. Um outro diz, eu tenho 90, este é meu amigo. Amém? E tem um outro ali correndo atrás da esposa. A vovozinha aí rindo, e ela está sorrindo, correndo. Vem aqui, minha esposa querida. Amém? E nenhum deles era fraco. E a palavra fraco aqui é a palavra cachá, que tem a ver com, muitas vezes, não doença em geral, mas, sabe, com pernas fortes. Amém? Cachal é quando seus pés não estão fortes. Amém? Então Deus os preparou para a jornada no deserto. Porque, escute, se você tem câncer, não dá para andar. Se tem tuberculose, não dá para andar. Amém? E se tem algum problema, como artrite, por exemplo, não dá para caminhar. Então, nenhum fraco está certo. Porque cobre tudo. Amém? Então, nenhum deles tinha problema de caminhar. No dia seguinte. Então você pergunta, olha, Senhor, você tem comido direito? Que comida? Por ano só comemos o que tem. Comendo aquilo que sobra. Você acha que isso é dieta? Mas. No YouTube eu assisto muito e diz para comer isso e aquele outro. O que é YouTube? A única coisa que eu sei é que eu estou forte. E faço tijolos. Sem perder tempo. Seu Midianita. Entendeu? Nita? Ok. Então vamos entrevistar outra pessoa. Olha, tem uma pessoa aqui. O senhor está correndo? Correndo atrás de quem? É a minha esposa. Eu estou me sentindo com muita força. Ah, você conseguiu aquilo, hein? Você está tomando aquilo, não é? Está tomando? Tomando o quê? Foi ontem à noite que eu senti essa força. Está tomando ginkgoba. O que é isso? Sabe, esquece. Tudo bem. Eu só sei que quando eu comi o cordeiro eu fiquei mais forte. Dá para imaginar tudo isso acontecendo quando eles comeram o cordeiro? Eles saíram fortes. E também ricos. Eles saíram com ouro e prata, a Bíblia menciona. Certo? Ok? Vamos entrevistar uma outra pessoa por ali. E você diz, com licença, senhor, você já fez o seu check-up? Checa o quê? O seu check-up? Exames para o seu corpo, você fez? Porque com a sua idade você deve ter muitos problemas aqui, ali e acolá. Até problema na mente, certo? Algum tipo de demência ou Alzheimer, coisas desse jeito? Você fez o exame de sangue? Eu vou falar sobre meu sangue, certo? Não precisa de teste. Eu tenho derramado, trabalhando com as minhas mãos, olha para elas. Olha os meus dedos com feridas, sabe? E já trabalho assim durante muitos anos, derramando sangue. Isso para mim é um verdadeiro teste. Do que você está falando? Vocês midianitas são estranhos. Então nós perguntamos aquilo que nos preocupa, não é? Podemos perguntar. Mas o fato é que não tinha nenhum fraco. Entre, sendo conservador, 2 milhões de israelitas. Temos uma igreja com 30 mil agora. Amém? E o meu ministério atinge milhões de pessoas. Dá para crer que vamos ter nenhum fraco. Sim, até nós pastores, de vez em quando, ficamos com a garganta inflamada. Ficamos gripados, algo assim. Ok? Enquanto caminhamos para a colheita centuplicada, vamos crer em Deus. Amém? Mas essa não é a mensagem. Não é a mensagem de hoje. Mas deixe-me falar sobre a base primeiro, porque sempre tem pessoas novas. Pessoas novas, sabe, que se eu for direto para a minha mensagem hoje é totalmente algo diferente sobre cura. E eu quero que você entenda essa parte aqui, porque tem muita gente desanimada. E eu vou falar agora. Eu vou pregar sobre se você está falando até quando. Até quando, Senhor? Como nos Salmos, até quando, Senhor? Eu creio em Ti, mas ainda não vi a manifestação. Até quando? É a minha mensagem. Mas eu tenho que construir a base primeiro. Você entendeu isso? Na noite anterior, em Êxodo 12, diz assim a palavra: E naquela noite comerão a carne assada no fogo. Com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru. Algumas pessoas falam de Jesus como um grande exemplo. E cuidado com isso. Tratam Jesus como um grande exemplo. Ele foi um grande mestre, ele foi um grande médico, ele foi um exemplo para nós seguirmos.
E isso não vai trazer cura para você. Tem que comê-lo assado no fogo. Quer dizer que ele morreu por você. Ele estava sob juízo de Deus por você. Pregamos a Cristo crucificado. Se ele vivesse uma vida perfeita e não morresse por nós, não adiantaria nada. Amém? Nenhuma quantidade de imitá-lo vai te salvar. Não adianta imitá-lo para ficar bem com Deus. Amém? Ele teve que passar pelo juízo. Então coma Jesus, sabendo que ele foi julgado por você, por mim, porque ele nos ama. E você come com fé. Amém? Como o corpo que você viu sendo açoitado. E quando tomar a Santa Ceia, veja essa imagem e saiba que ele te ama. O Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Uma coisa é participar, certo? Só como um ritual. Outra coisa é participar, sabendo que ele te ama. Como eu disse algumas vezes, em alguns casos, em vez de correr com a Santa Ceia e tudo mais, se você tem criança vai ser um pouco mais difícil, mas se o seu filho não está lá, adore ao Senhor. Se é algo sério especialmente, amém? Adore ao Senhor até sentir a sua presença, até a consciência da sua grandeza ficar maior do que o sentimento que você tem sobre essa enfermidade. Posso ouvir um amém, igreja? Olha, eles não podiam comer nada dele cru nem cozido em água. É a versão aguada, o evangelho aguado, amém? Senão assado no fogo a sua cabeça, com seus pés e com a sua fressura. É interessante porque menciona pés. E quando tomar a Santa Ceia, saiba que a parte do seu corpo, porque eles precisavam pernas fortes. Muitos eram mal nutridos, eles não comiam coisas como vegetais e tudo mais, e eram mal nutridos, certo? E muitos deles estavam sofrendo com problemas nos joelhos e, sabe também, problemas de velhice, como falam, certo? Eles comeram os pés do cordeiro, sabendo que os pés do cordeiro eram plenos, completos, e quando comeram dos pés, recebiam os benefícios do corpo da saúde do cordeiro. E isso os fez caminhar no dia seguinte. Posso ouvir um amém? Amém? Glória a Deus. Eu tenho tomado Santa Ceia, pastor, mas até quando? Ainda não fui curado. Lembra do testemunho que eu li sobre o garoto? O garoto que é da Índia, que teve um AVC? Olha esse testemunho. Estou tentando encontrar o testemunho do garoto. Ok. Joy, uma irmã da nossa igreja, que foi para a Índia, para Coimbatore, certo, Lawrence? Fundadora da Revelação da Graça. Olha, uma irmã incrível, que faz um ótimo trabalho na Índia, e ela falou sobre este garoto, que em maio de 2017, esse garoto de 8 anos, John Rufus, começou a ter sintomas de derrame. Sua face paralisou de um lado, olha aqui, e não conseguia falar, sorrir ou comer. Ele ficou com vergonha e não quis ir para a escola. Os pais o levaram para muitos médicos, e ninguém pôde ajudá-lo. E eles me procuraram e eu dei para eles o livro do Pastor Prince, Saúde e Plenitude, Joy falou. O livro Saúde e Plenitude pela Santa Ceia. E eu mostrei para eles aquele vídeo que produzimos. O que aconteceu na cruz, que o Pastor Prince já usou nas suas mensagens. Eles começaram a tomar a Santa Ceia como família. E o estado de John começou a melhorar. Depois de 15 dias, o rosto do John voltou ao normal. Depois de 15 dias. E aqui nós temos alguém, você ouviu? Eu enfatizei a propósito, porque eu já falei sobre isso, eu creio que nas últimas 2 semanas, certo? Mas desta vez eu quero responder a pergunta, pela graça de Deus, se eu puder. Sabe até quando, Senhor? Eu tenho que esperar, tenho tomado a Santa Ceia, já por um bom tempo, e ainda não recebi o milagre. Bem, a última frase aqui diz, depois de 15 dias, tomando a Santa Ceia, a face do John voltou ao normal. Se eles tivessem parado no 6º dia, se eles tivessem parado no dia 1º, se a mãe falasse, sabe de algo? É melhor procurar outros médicos, é melhor ir para outro país. Se tivessem parado no dia 13, e se tivessem parado no dia 14, Pastor Prince, será que demora 15 dias? Não, Pastor Mark. Não é sempre assim. Certo? Eu só estou ilustrando. O povo de Israel, eu ainda estou pedindo isso para Deus, porque eles receberam instantaneamente na noite em que eles comeram o cordeiro, foram renovados instantaneamente. E quando tomar a Santa Ceia, tome com expectativa de que vai ser curado instantaneamente. Volta para Êxodo 12. Vamos ler isso mais uma vez.
Não comereis dele cru, olha o próximo verso. O verso 10. Ok. Assim, pois, o comereis. Verso 11. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. O que quer dizer lombos cingidos, sapatos nos pés e cajado na mão? Fiquem prontos para saírem fisicamente do Egito. Olha, o que era verdade para eles fisicamente? Certo? Para nós, fique pronto para sair das doenças do Egito. Porque nenhuma das doenças do Egito estará sobre vós. Você tem que se preparar. Você tem que se vestir e não é vestimenta física. Tenha essa atitude de quando participar, eu vou receber a minha libertação física. Deus falou para eles estarem em uma postura de prontos para saírem. Mas você não entende, um velho podia ter dito, eu não consigo andar. Um outro podia ter dito, os médicos falaram que se eu andar, vou ter problema de coração, sabe? Mas o Senhor disse, esteja preparado para sair. Comece a ter a postura de que o que você pode fazer agora, pelo menos, mostre a sua fé. Posso ouvir um amém? Esteja pronto. Nenhum deles disse, e se não funcionar? Amém? Um homem velho, aquele que eu falei agora, cingiu os seus lombos, certo? Se preparando, colocou seus sapatos. Eu estou saindo do Egito. Eu estou saindo, não me importo. O que eles falaram, eu vou dar um passo de fé e vou crer em Deus. Amém? Está ouvindo, igreja? Eu creio que temos que ter esse tipo de fé e atitude. Receberam instantaneamente. Uau! No dia seguinte, receberam. Temos visto, sabe, umas manifestações assim? Sim. Muito frequente. Quando as pessoas participam, temos visto isso acontecer. Mas tem uma pergunta que queremos responder. Até quando? Primeiramente, não se condene por perguntar até quando. Nós, pessoas da graça, sabe, cremos que não há condenação e somos os piores. E nos condenamos por coisas pequenas. Ficamos doentes e nos condenamos. Não, você só caiu numa cova. Agora vamos te tirar. Ah, você não entende, os médicos me falaram, eu fiquei tão triste, porque eu tenho pressão alta. Eles falaram que eu tenho essa doença e me sinto tão mal, estou para baixo. Mas por que você está para baixo? Você caiu numa cova, você vai sair. Ninguém está te condenando. Pare de se condenar. Em alguns meios, sabe, é um pecado estar doente. Então ninguém fala nada quando está se sentindo mal. Amém? Olha, alguns dias atrás eu estava gravando um vídeo, estava com a garganta inflamada, sabe, e eu falei para eles, vamos gravar. Vamos gravar. Amém? Glória a Deus. Eu não vou considerar o meu corpo como Abraão, a fé de Abraão. Quando Abraão tinha 100 anos, não considerou o seu corpo, mas considerou a promessa de Deus. Forte na fé, dando glórias a Deus. Não considere! Eu sei que está olhando para você, é doloroso, você sente? Não considere. Considere a palavra. A palavra diz, pela sua ferida você foi sarado. Amém? Então, caminhe nisso. Posso ouvir um amém? Então, não se condene por falar até quando, até quando. Tudo bem, certo? Mas não pare por aí. Caminhe na fé. Alguns têm essa ideia que a fé é não falar até quando. Pode falar para Deus. Mas tem que falar para Deus. Davi fez isso. Ele falou assim no Salmo 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Na verdade, isso aqui é do diário do Pastor Lawrence. Não é o Salmo 13, é do diário do Pastor Lawrence. Não, é o Salmo 13. Você já passou por isso? Já pensou isso no coração? Você se sente que Deus te colocou de lado? Não é? Até Davi, o homem segundo o coração de Deus, disse até quando? Até quando, Senhor? Talvez pediu algo para Deus e nada aconteceu? Amém? Mas olha, não fique aí, olha o resto do Salmo. Vamos ver o que ele falou. Mas eu confio. O mas faz toda a diferença. Mas eu confio na tua benignidade. E benignidade aqui é Hesed, graça. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Salvação é Yeshua. Então, você tem a postura correta quando não desiste, confiando na graça de Deus. Por sua graça, a manifestação virá. Por sua graça, amém, 30, 60, 100, mas não desista. Amém, e tudo bem se você fala até quando. Sabe por que é um relacionamento? Sabe, nós, no mundo da fé, sabe, no nosso meio nós temos essa ideia às vezes que você tem que falar, eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Não pode expressar nada para ninguém que é negativo. Ei, você pode falar para Deus sobre tudo. Tudo aquilo que Davi falava para Deus, ele tinha vitória. Mesmo quando falava de forma negativa. Mas em todos os seus salmos você não encontra isso. Ele não fala nada sobre sua vida sexual.
e foi onde foi derrotado. Toda a área que ele falou para Deus, ele teve vitória. Mesmo quando ele falou com amargura de alma ou angústia, Deus deu a vitória. Você viu selar, tem a palavra selar nos Salmos. Depois que ele fala tudo, na presença de Deus, você pode falar isso na presença dele. Não reclame para o garçom, não reclame para, sabe, o pastor Mark. Ele só vai rir, sabe? Você nunca deve, certo? Fale com Deus. Quando for a Deus, diga como você se sente. Eu me sinto assim, Senhor. Até quando, sabe? Depois que você falar, vai ter um momento selar. E você vai sentir o seu conforto. Eu já fiz isso. Quando a pressão aumenta muito, eu vou caminhar. E naquele momento eu falo com Jesus. E não faço aquela oração da fé, mas eu falo para ele os meus medos e falo das minhas preocupações. Ninguém ouve sobre isso, só ele. É para ele, no final daquela caminhada, tem sempre um momento. No caminhar tem um momento selar. Eu paro um pouco e fico pensando. Fale para Jesus. Fale para Jesus. Amém? Que amigo temos em Jesus, que carrega as nossas dores e pecados. Que privilégio entregar tudo em oração para Deus. Ou que paz às vezes não sentimos e dor desnecessária carregamos. Tudo porque não entregamos tudo para Deus em oração. Ok? Então, aqui é um momento crucial. Olha para Davi no Salmo 35. Davi falou assim: Senhor, até quando verás isto? Resgata minha alma das suas assolações. E a minha predileta dos leões. Você sente às vezes, certo, que o seu colega ou alguém, sabe, está te atacando ou te rebaixando socialmente, te atacando também na mídia social, sabe? Você sente que eles são leões e que Deus não está fazendo nada? Amém? Davi disse isso. Até quando verás isso? Mas no verso 18 diz: Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Olha para essas palavras aqui. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Enquanto ele murmurava, Jesus adorava por ele. Nem parece que estão em ordem esses versos, mas estão um depois do outro. Eu vou te mostrar este verso no Novo Testamento. Hebreus cita esse verso e ele também é usado no Salmo 22. Porque assim o que santifica Jesus, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonhe de lhes chamar irmãos. Somos todos da mesma videira que Jesus. Somos todos de um com Jesus. Por isso não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isso aparece 2 vezes no Salmo 35 e no Salmo 22. Então, olha, enquanto você reclama, Jesus, o sumo sacerdote, está louvando. Ok? Ok. Agora vamos antes da saída. Nenhum fraco. Agora estão com prata e ouro. Antes disso acontecer, Deus enviou quem? Moisés, certo? Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos voltar um pouco antes da libertação. Deus enviou Moisés. E Moisés foi enviado a Faraó, o rei do Egito. E olha isso, a primeira vez que Moisés e Arão entraram no palácio de Faraó e pediram para que ele liberasse o povo de Deus. Olha isso. Êxodo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus, deixa ir o meu povo. Eles falaram para que me celebre uma festa no deserto. Eles falaram para Faraó. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor? Cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Quando ler a Bíblia, você tem que entrar na história, ok? Ok, vamos mais embaixo. Naquele mesmo dia, no mesmo dia em que Moisés e Arão entraram pela primeira vez para exortar o rei para deixar Israel ir. No mesmo dia, portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes antes, vão eles mesmos. E colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Agora, não podia dar para eles a palha. Eles vão ter que catar a palha. Uau! Mesmo assim, aquela conta, a conta diária, certo? De tijolos, ainda tem que ser feita. Nada diminueis dela, porque eles estão ociosos. Por isso, clamaram dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele. Você pode ouvir a voz do diabo?
Ele é um tipo do diabo. Você ouviu? Agrave-se o serviço sobre estes homens para que se ocupem dele e não confiem em palavras mentirosas. Alguns não percebem que estão debaixo de capatazes. Por anos, o diabo não vem e fala diretamente contra você. Mas ele usa, sabe, uma voz amigável, uma voz de um amigo ou até de um parente, ou dos seus colegas e até do chefe. E até quando você aprende sobre descanso e tenta descansar, como quando eu prego, a melhor coisa a fazer é me assentar, porque Jesus se assentava para falar com o povo. Se assentava no barco e ensinava, e se assentava até na montanha, não sei por que eu fico em pé. E eu sei que Jesus era forte e saudável, amém? Amém? E nós ficamos em pé. Tem algo errado. Vou começar uma nova moda. O que você acha? Posso? O pastor Mark vai amar isso. Talvez ele vai dormir. Sabe? E toda vez que alguns de vocês fazem isso e não faz nada, seja em casa ou no seu momento de lazer, nem descansa por dentro, porque a sua mente diz: levanta! Faça algo! Você quer conquistar, está perdendo tempo. É o capataz na sua mente. Essa é a voz do diabo. Muitos pensam que estão perdendo tempo. Certo? Eu não estou falando sobre ficar no computador ou assistir algo. Isso não é relaxar. Mas somente, sabe, olhar para um jardim, algo assim, ou então uma praia, somente fazer nada. Sabe? Esses pensamentos vêm a ti. Levanta. Faça algo. Leia algo. Olhe o celular. Alguém ligou. Ou alguém mandou uma mensagem. Responda. Responda. Eu me alegro que meu celular caiu no vaso. Eu tive paz por 2 dias. Porque a minha secretária falou para os meus pastores que meu telefone tinha quebrado e ela me deu outro celular para usar e eu nem usei. Deixei de lado só para ter uma desculpa e não falar com ninguém. 2 dias de paz. E depois, o celular foi curado. E esses aparelhos é para economizar tempo, mas perdemos tempo. Não é verdade? E quando você descansa, tem uma voz que diz: levanta! Vai trabalhar! Por isso seus colegas estão na frente. Os competidores vão receber muito mais do que você. Você não acredita no descanso. É uma postura de fé para Deus. E Ele vai cuidar de você. Amém? É o que eu faço, pastor Prince. Eu não trabalho, a minha esposa trabalha. Eu relaxo o tempo todo. Não, você é um preguiçoso. Certo? Esta é a palavra. Ok, agrave-se o serviço sobre esses homens é a voz do diabo. Ok. Eles tinham que continuar fazendo os tijolos da mesma forma. E olha, fazer tijolo é terrível, certo? Tinha que pisar na palha. Amém? Tinha que se encurvar e fazer assim, depois levantar, abaixar. Machucava as costas. Está me ouvindo? Certo, mais em frente. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó. E disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: agora imagina, pensa, você é um pastor que foi enviado a pregar, e quando você prega sobre cura, a primeira coisa que acontece é esse testemunho. Alguém diz: nesta semana eu fiquei mais doente. E nós estávamos bem, você colocou uma espada nas mãos do diabo. Sabe, sem nenhuma razão, nós estávamos bem. Quando comecei a tomar Santa Ceia, fiquei mais doente. E eu quero responder isso. Porque, você talvez não saiba, mas aconteceu aqui. Foi este mesmo povo que mais tarde disse: ah, agora estou forte. Eu posso correr, eu posso voar, eu acho que nada é impossível. Porque não tinha nenhum fraco entre as suas tribos. Mas antes dessa manifestação, tem esses momentos que não vemos. E líderes, escutem. Encontrem conforto. Nessas histórias foram escritas para nós. E Moisés disse: eu não sei o que aconteceu, Deus me enviou, eu vi a sarça ardente. Eu vi aqueles sinais nas minhas mãos, como Deus curou a minha mão da lepra e a minha vara virou uma serpente e depois virou vara de novo. Eu vi todos os sinais e Deus falou comigo: vai, eu vou te usar para libertar o meu povo. Eu ouvi o clamor deles e o Senhor então não me enviou. E eu falei com Faraó: agora eles estão piores. Escute isso. Às vezes tem uma voz dizendo: não pregue,
cura para o povo. Porque você sabe o que vai acontecer. E às vezes, no passado, quando eu falava de cura, a Jéssica ficava doente. De forma tal que era algo tão espiritual que eu quase parei de falar disso. Eu ia falar de outras coisas não cura, por quê? Porque às vezes alguma pessoa ficava doente na minha família. Olha, isso não acontece com frequência mais, porque eu tenho um exército que ora por mim. Antes do domingo, eles oram por mim e por minha família. Amém. Glória a Deus. Amém. Olha, mas sabe, tem este medo, escute bem isso. Você diz, eu não quero essa pressão, pastor. Então, não vou tomar Santa Ceia. Você fica perdido, se tornou natural. Você, como as pessoas do mundo, vai depender de coisas naturais. Mas se eu te falo que a sua doença é sobrenatural, é espiritual, a carne não pode vencer algo que é espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Posso ouvir um amém, igreja? Os chineses falam Hong, vento. Sabe, quando a dor vem sobre a mão, sabe, eles dizem que é o vento. E falam literalmente vento. E espírito maligno, no grego, é vento. No hebraico, ruach. Literalmente, como o Espírito Santo. É como um vento. Ele se manifesta como o vento. E você sente um vento sobre você e vem a dor no corpo. Não, repreenda isso em nome de Jesus. Amém! Não use só remédio natural. Sabe o que é aquilo? Como se chama? Aquele óleo natural, sabe? Aquele medicamento. Amém? Porque aquilo é natural. A doença é espiritual. Você sente um vento e depois vem a dor? Fale com o vento. Diga, espírito de enfermidade, em nome de Jesus Cristo, saia do meu corpo, vá embora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça uma vez e creia nisso. Amém? E você não vai ficar no vento. Ok? E tornando Moisés ao Senhor. Boa prática, líderes. Escute, quando as pessoas reclamam e você tem perguntas que não tem resposta, e você vê que os resultados não são os que você esperava, mas o contrário, o que fazer? Volta para o Senhor, não deixe o Senhor e diga, vou voltar para vendas. Eu vou voltar para o meu escritório, eu vou voltar para aquilo, eu vou voltar. Olha, volta para o Senhor. Você não entende? Pergunte ao Senhor. Você quer reclamar? Reclame para o Senhor. Está ferido? Vá para o Senhor. É a pessoa que é mais importante. A pessoa carrega o benefício. E às vezes ele quer que aprendamos para outros se beneficiarem. Volta para o Senhor. E Moisés fez isso, tornando-se para o Senhor, tornando-se ao Senhor, disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Eu me sinto encorajado quando leio isso. Pensamos só no Charlton Heston. Deixe meu povo ir. Sabe? Mas na verdade é, Deus, por que fizeste mal a este povo? Você quer ver a resposta? A resposta que Deus deu? Eu amei. Deus falou assim. Vamos ler isso? Olha agora no próximo capítulo. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Olha, Deus tem um propósito. E o propósito não é só para a libertação. Este plano nunca muda, sua cura nunca muda. Certo? Ele quer te curar, mas às vezes tem um processo inteiro. Antes da manifestação, Deus está lidando com você e lidando com seu inimigo. Está me ouvindo, igreja? Às vezes, certo, temos essa tendência. Ouvimos algo, ok, Santa Ceia. Certo? Se torna um ritual. E nada acontece? Ok, vamos agora usar outra coisa, certo? Mas o problema é que se tornou um ritual. Nada que se torna um ritual é eficaz no reino de Deus. Quando se torna um ritual, não é mais eficaz. Pastor Príncipe, mas tomar Santa Ceia não é ritual? Não. Você beija a esposa todo dia? Ok, esquece. Não. Ok, você come todo dia? Crente come todo dia? Você come todo dia? Sim. Ah, sim. Quantas vezes? E come às vezes a mesma comida? E olha, quando se trata de algo que é sobre Deus, podemos fazer um ritual. Não. Tenha certeza de não ser apressado. Amém? Antes medite. Cante se você precisar. Eu sei que com os filhos ali você toma.
Como meu filho, se um de nós na família não está passando bem, ele diz, tome a Santa Ceia, e ele ama isso. Ele olha para nós e toma a Santa Ceia, ele abre sozinho, e antes que eu ore, ele já está comendo. Certa vez foi para o quarto da irmã, certo? E saiu, sua boca estava cheia, e todo o pão da Santa Ceia acabou. Ele disse que não sabe abrir o cálice, e ele comeu todo o pão. Ele ama a Santa Ceia, mas o motivo pelo qual faz isso eu não tenho certeza. Ele sabe que é o corpo de Jesus. Amém? E se você quiser passar tempo e fazer com eles como um testemunho, amém? Por isso ele diz, toma a Santa Ceia, certo? É um bom testemunho. Mas você pode fazer sozinho e passar tempo com o Senhor, certo? Adorando ao Senhor. E não se apresse. Mas, mesmo assim, às vezes você vai ver que não é como os filhos de Israel, que no próximo dia saíram sem nenhuma doença. O que aconteceu? Como? Pastor, como isso? Mas olha o que Deus disse. Os lançará de sua terra. Você sabia que não foi até 10 pragas caírem? Depois que Deus falou isso. Sabia que teve dias e mais dias antes disso aqui acontecer, que Faraó forçaria? Sabe, Faraó expulsaria o povo dali? Ele queria que o povo saísse? Deus teve que lidar com Faraó. Entendeu? Amém? Ao mesmo tempo ele lidava com o povo, porque toda praga, não dá para falar sobre isso, mas toda praga que foi mencionada, toda praga, tinha a ver com um ídolo do Egito. Deus falando, se você confia nisso, você confia no sol, Deus bloqueou o sol. Houve trevas sobre a terra. Amém? Adoravam rãs, e as rãs vieram e inundaram a terra. Deus estava lidando com o seu povo também para aprenderem que Ele é o Deus verdadeiro. O verdadeiro Jeová. Você entendeu isso? Certo? Olha, talvez com um atraso Deus está nos ensinando. É Deus nos ensinando que Ele não é uma fórmula. Ele quer você. Ele quer você vendo a sua pessoa. Posso ouvir um amém? Amém? E Ele pagou por tudo isso, certo? Nós sabemos disso e sabemos aqui que finalmente a resposta veio. Quantos se sentiriam com vergonha quando vissem Moisés e falassem o seguinte, olha, Deus vai te julgar por ter falado com Faraó e agora vê Moisés e Moisés forte. E Moisés diz, esquece daquilo que você falou. Eu te perdoo. Obrigado, Moisés. Todos nós passamos por isso porque não vemos o futuro, mas o seu futuro é lindo. É tão lindo quanto as promessas de Deus. Amém? Talvez você está desanimado porque está esperando, você tem tomado a Santa Ceia, mas nada acontece. Ou você recebeu um diagnóstico muito ruim e parou de tomar a Santa Ceia. Imagina se aquele garoto parasse. Ou os pais parassem de tomar a Santa Ceia. No dia 8, ou no dia 9, ou no dia 10. Não tem nada mágico no 15. Não estou falando do tempo, mas olha. Sabe, Abraão. Pastor Prince, o homem de Deus sempre recebe rápido. Não é verdade. Olha para Abraão. Abraão, em Gênesis 14, recebeu a Santa Ceia. Certo? Olha isso. E Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Alguns dizem que era uma pessoa. Amém? E alguns dizem, e eu acredito nisso, que era uma aparição pré-encarnada de Cristo. Certo? Seja o que você crê, uma coisa podemos ter certeza. Ele tipifica a pessoa de Jesus Cristo. E ele é sumo sacerdote para nós hoje. Não o Levítico, mas Melquisedeque, seu sacerdócio. Ok? E Melquisedeque, rei de Salém. Olha, Salém, mais tarde virou Jerusalém. Salém é rei de perfeição, plenitude, algo completo. Ele é o rei da plenitude. Rei é o quê? É o mestre da dimensão. O reino é dele. Ok? Entendeu isso? Bem, Jesus é o rei da plenitude. Salém, plenitude. Plenitude. Nada quebrado, nada faltando. Isto é Salém. Plenitude, de onde vem Shalom. Paz, plenitude, saúde, plenitude, segurança. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, assim ele introduziu. A Santa Ceia trouxe pão e vinho, ele é o rei da plenitude. Por que você acha que fala de pão e vinho? A Santa Ceia. Estou certo? Conhecemos essa passagem, vocês todos conhecem, então não vamos passar muito tempo aqui, mas quero te mostrar que Abraão tomou a ceia. A resposta de Abraão na última linha diz que ele deu o dízimo de tudo. E olha, você sabe muito bem que isto foi muito antes da lei, e eu não quero colocar
sabe, um tipo de lei para você, porque isso aqui foi antes da lei. O dízimo é uma resposta alegre por saber que Deus é a fonte de todas as suas bênçãos. Material especialmente nessa área, certo? E Deus os tirou do Egito com prata e ouro. E o pai deles, sabe, o que foi pai de todos os judeus, deu dízimo. Certo? Você entendeu? Pergunta. Que capítulo é esse? Gênesis o quê? 14. Abraão queria o quê mais do que tudo? O que ele queria para a sua vida? Fale comigo. Um filho, certo? Alguém diz, Pastor Prince, aqui é Gênesis 14. Não se esqueça, 14. Ele tomou a Santa Ceia em Gênesis 14. O que ele queria acima de tudo? Ele queria cura para o ventre da esposa. Ele queria ser também frutífero. Ele queria um filho com Sara. Ou seja, cura. Certo? E escute bem, quem disse que quando toma Santa Ceia você não vai ser atacado por medos? Depois de Gênesis 14, o primeiro verso do próximo capítulo. Olha isso. Depois destas coisas, depois de tomar Santa Ceia, depois de dar o dízimo, depois destas coisas veio a palavra a Abrão em visão dizendo: não temas, Abrão. Quer dizer o quê? Que ele estava com medo. Quem disse que tomar Santa Ceia você vai falar, estou forte, não tem mais medo? Você vai ser atacado, vai ter muito ataque. Não é uma profecia, só estou falando. Mas Deus também age. E ele disse, não temas, Abrão, eu sou o seu Megan, em hebraico, o teu escudo. Sabe o Megan Davi, o símbolo de Davi em Israel? Eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo, proteção, como o escudo de um time. Certo? Escudo. Ele disse, eu sou o teu escudo. Se Deus é o teu escudo, você está escudado. Eu sou o teu escudo. Qual o tamanho de Deus? O teu pai. Não temas, Abrão. Não tenha medo. Li Pen-san. Li Pen-san. Em chinês quer dizer alguém que desmaia. Não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo. Alguém falou para mim anos atrás. Eu falo isso por anos e alguém me falou anos atrás. Pastor Prince, sabia que tem um Lim Pen-san na igreja? Então, eu peço desculpas. Irmão Pen-san, peço desculpas. Mas, muda o seu nome para Timóteo. Ou Zacarias, ok? Zacarias Lin soa muito bem. Amém? Se o seu nome é Tai algo, T-A-Y, Tai, King, Guan, algo assim, não mude o seu nome para Abacuque, ok? É algo do chinês. Abacuque, Tai, não soa muito bem. Não soa muito bem. Isso é um prato, sabe, chinês? É um prato com porco, uma sopa. Pare, Joseph Rins, por favor. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo. Olha isso. Não só um galardão, não só grande galardão, mas o teu grandíssimo, sabe, galardão. No hebraico, meot rabá. 2 palavras para grande. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Checa a palavra galardão no hebraico. É a palavra salário, remuneração. É usada para isso. Não temas. Eu sou o teu escudo, vou te proteger, e sou o teu grandíssimo galardão. Sabe qual foi sua resposta? E alguns dizem, sabe, eu não creio muito nessa questão de prosperidade. Eu não estou afim de nada disso, como a resposta de Abraão foi, do que adianta se eu não tenho filhos? Foi isso que ele falou. A minha pergunta é, em Gênesis 14 fala que ele tomou Santa Ceia. E quando o filho veio? Quando que ele recebeu o seu filho? Você que diz, eu tenho tomado a Santa Ceia por muito tempo, pastor, e nada acontece. Por quanto tempo? 1 mês. Ok. Por quanto tempo? Depois que Abraão tomou Santa Ceia. E escute, ele tomou a Santa Ceia não como os filhos de Israel, comeu um cordeiro, a sombra, uma figura. Ele tomou direto das mãos de Melquisedeque, Jesus. E não foi cordeiro assado que tipifica o pão, mas foi o pão e o vinho.
das mãos do próprio Senhor, do próprio Jesus. Ok. Quanto tempo antes da manifestação? Quanto tempo? Qual era a idade de Abraão nessa época? Isso vai te ajudar. Certo? Ele recebeu o milagre. Isaac veio quando ele tinha 100 anos, mas olha, Sara ficou grávida por 9 meses, no ano anterior. E quando ele tinha 99 anos, o Senhor apareceu para ele. Eu sou todo-poderoso, certo? Nesta época, no próximo ano. Então ela ficou grávida quando ele tinha 99 anos. 99. Qual era a idade dele em Gênesis? E foi em Gênesis 21. Vamos ver o 21. E o Senhor visitou a Sara. Aqui é Gênesis 21. Você sabe qual é a distância do 21 para o 14? Não por capítulos, mas vou falar da sua idade. E concebeu Sara. Quer saber? Ele tinha 83 anos, quando viu Melquisedeque. Então, quanto tempo? Quanto tempo? Quantos anos? Quanto tempo? 16 anos. Você é ruim de matemática, hein? 16 anos. 16 anos. Não é? 16 anos, igreja. E ele não desistiu. Abraão perseverou na fé. Quero te falar algo sobre fé e paciência. Hebreus 6 diz, e vou terminar. Hebreus 6, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da esperança. Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Paciência aqui não é ser paciente com os amigos ou as pessoas da família. Paciência aqui é perseverança. É não desistir. Mas sejais imitadores os que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, às vezes, não é instantâneo. Você tem que perseverar. Persistir. Eu disse persistir. Pastor Darren, dias atrás, falou conosco que ele estava sofrendo com enxaqueca. Como já não tinha por 10 anos, ele não tinha esse tipo de enxaqueca. E sofreu esse ataque, sabe, à noite. E ele tentou dormir à noite, mas acordou ainda pior, ele disse. E no dia seguinte se levantou, estava terrível. E depois, no dia seguinte, nós devíamos gravar um vídeo. Tem algo sobre este livro. Um livro sobre ansiedade que vamos lançar, que vai libertar muitas pessoas de estresse, preocupação e ansiedade. Que, olha, por causa disso eu fiquei debaixo de um ataque. Quando eu fui para a América, eu sofri de pesadelos que eu nunca sofri antes. Noite após noite após noite, antes do vídeo. Sabe? E eu sei que essa mensagem vai entrar em milhões de casas. Amém? É como se o diabo estivesse ameaçando para não pregar. E por isso, então, quando o pastor Darren foi atingido por isso, ele tem um papel importante em tudo isso, porque ele escreve o roteiro e planeja, porque ele é o líder de tudo isso. Ele foi atacado e sentiu e, sabe, se levantou e ficou pior. E ele falou para a esposa que ia tirar um tempo para ir para algum lugar e ficar com o Senhor, sabe? E perseverou em preparar, perseverou. Paciência. A Bíblia diz que quem recebe a palavra... Jesus falou daqueles que recebem a palavra, que caem em solo rochoso e porque cresce rapidamente, mas a tribulação vem por causa da palavra, ficam ofendidos e tropeçam. Jesus falou isso sobre os 4 solos, certo? Mas aqueles que têm um coração bom e entendem a palavra, vão produzir fruto com perseverança. Está em Lucas. A versão de Lucas do que ele falou nesta parábola, quando ele disse, vai produzir fruto com perseverança. Ele disse, eu vou perseverar. Vou perseverar. E aconteceu comigo também. Eu senti aqueles sintomas e disse, vou perseverar. Amém? Não vou dar desculpas, não vou adiar nada disso. Eu vou perseverar. E olha isso, no momento que ele falou isso, pum, a dor foi embora. Tem algo neste livro e eu quero, sabe, te encorajar, e já vamos terminar, que quando você serve ao Senhor, algo acontece. Olha Êxodo 23. E servireis ao Senhor vosso Deus, é o último verso, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Quem tem problema de coração, olha a expressão, do meio de vós, é a mesma palavra para coração. Tem a palavra leve e tem essa palavra aqui. No meio de vós fala do coração. De fato, a tradução de Young diz, tirarei do vosso coração a enfermidade. A tradução de Young diz, tirarei do vosso coração a enfermidade. Não haverá mulher que aborte nem estéril na sua terra, o número dos teus dias cumprirei. Nós passamos pelo aborto, eu e a minha esposa, passamos por isso. Então não fique mal se acontecer, amém, mas nós queremos o 100%. E depois disso veio o meu filho, e é definitivamente uma restauração.
Amém? Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra, o número dos teus dias cumprirei. Mas perceba o que fala antes, e servireis ao Senhor vosso Deus. Ele abençoará e tirará as doenças. Escute, olha para mim. Servir não é pagamento para a sua cura. Não é. Foi pago quando ele sofreu aquelas feridas, você viu isso. Mas escute isso. Ouça. Quando você diz que foi curado pelas suas feridas e toma a Santa Ceia, sabe por que o diabo quer te parar e te dar todos esses sintomas no seu corpo? Ele não quer que você sirva ao Senhor. Ele não quer que você seja eficaz para o Senhor. Pastores e líderes que são atacados fisicamente, o diabo fez isso para que você aposente mais cedo. Está me ouvindo? Então sirva ao Senhor. Porque depois que tomar a Santa Ceia, dê um passo de fé para mostrar ao Senhor, dizendo assim: eu vou servir ao Senhor. Não me importa se eu estou com este problema, eu vou servir ao Senhor. Quando fizer isso, você está agindo pela fé. E quando ele veio para a gravação, porque tínhamos ido para um estúdio, olha, quando ele falou para a nossa equipe de vídeo sobre esse ataque, eles falaram nesses dias também, uma pessoa passou por isso, outro por aquilo, outro com problema nas costas, mas falaram que perseveraram, e quando perseveraram, tudo foi embora. Está me ouvindo? Eles queriam servir. Você diz, Pastor Prince, eu conheço quem serve ao Senhor? Agora estão com uma doença, alguns até morreram e foram para o céu, e tudo isso. Escute bem, eu não estou falando que tudo isso é automático, só estou falando, servireis ao Senhor. No hebraico, tem um Aleph Tav ali, servireis Aleph Tav, o Senhor. Servir Jesus, volta agora para o verso. Volta um pouco agora. E servireis ao Senhor vosso Deus, servir a Jesus. Pastor Prince, eu conheço essa pessoa que trabalha na igreja. Posso falar algo? Olha para mim. Só porque você me vê aqui não quer dizer que eu sirvo ao Senhor. Você vê pessoas trabalhando, não quer dizer que servem ao Senhor. É possível estar trabalhando na igreja e servindo o seu próprio ego. Ou estão no ministério porque estão servindo ao seu bolso. Alguns estão servindo seus interesses, estão servindo, sabe, por causa da adoração das pessoas, ou estão servindo por qualquer razão. Ninguém sabe quem está servindo ao Senhor. Só o Senhor. Se o seu coração é pelo Senhor, ninguém, mesmo que alguém fale que é pelo dinheiro, você sabe muito bem, o Senhor também. Olha, só porque você vê as pessoas servindo não quer dizer que estão servindo ao Senhor. Só porque você vê um músico, eu não estou falando dos músicos, não quer dizer que servem ao Senhor. Mas quando você serve ao Senhor, Ele abençoa o seu pão e a sua água. Ele tira a enfermidade do vosso meio. E seja o que você faz, não use a doença como desculpa, dê um passo e diga, Senhor, eu vou tomar Santa Ceia e vou te servir. Amém. E a tua saúde vai brotar rapidamente. Foi abençoado? Essa porção aqui eu falei, último verso, último capítulo, na verdade. Esse capítulo, eu vou ficar neste capítulo, ok? Mas olha, lá embaixo um pouco, não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo se multipliquem contra ti. O que Deus falou? Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Falamos para Deus, expulsa os inimigos. Hoje os inimigos não são físicos. Eles não são os heveus, os heteus, os cananeus. Os inimigos são doenças que têm nomes, enfermidades e tudo mais. Pressão alta, certo? Tumor, algo assim, ok? Deus disse, eu não os expulsarei em um ano. Eu não os expulsarei imediatamente, mas eu os expulsarei pouco a pouco. Por quê? Você não está tão forte ainda. Eu quero que o processo te beneficie. Quero você forte. Está no mesmo capítulo que abençoarei o pão e a água e tirarei as enfermidades. Amém. Filho de Deus, não fique triste. Ok? A tua cura está vindo. A manifestação dela e virá rapidamente. Não desista. Adore a Deus. Amém? Isso te abençoou? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos aqui neste lugar. Em nome de Jesus, eu te liberto agora mesmo para receber o Senhor Jesus, e nenhum poder das trevas e nenhuma descrença podem te parar quando você fala sim para Jesus. Amém? Talvez você está aqui e nunca disse sim para Jesus como seu Senhor e Salvador. Cristo morreu pelos seus pecados.
Cristo ressuscitou para a sua justificação. Cristo está à direita de Deus Pai e quer ser o seu pastor e Senhor. Você deseja isso? Ele quer ser o seu escudo e o seu grandíssimo galardão. Se você quer isso, faça essa oração comigo onde você estiver. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço por teu amor por mim. Te agradeço pela palavra que eu ouvi. E confesso, de coração, que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que Ele ressuscitou para a minha justificação. Obrigado, Pai. Os meus pecados foram perdoados. Sou grandemente abençoado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Levante as suas mãos aqui neste lugar. Que nesta semana o Senhor te abençoe e que Ele mesmo te guarde, te proteja de todo mal e perigo, de tudo aquilo que fere ou destrói. Jesus disse: nada vos fará dano algum. Que o próprio Senhor te proteja de toda doença e enfermidade. Que o Senhor proteja os teus amados, a tua família, de todo o mal. Que Ele te conceda favor e sorria para ti, fazendo que as portas de favor se abram sobre ti e feche portas que não são boas para ti. Que o Senhor endireite os seus caminhos tortuosos, para que você caminhe descansado, que você caminhe em um lugar chamado pastos verdejantes, pelas águas tranquilas, sabendo que a bondade e a misericórdia te seguirão. E nesta semana, bondade e misericórdia te alcançarão. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Te abençoo com esta paz que guarda sua mente e coração em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga: obrigado por ter vindo. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.